Para tentar salvar a vida da mãe, Sirin fará algo surpreendente. Bahá e Sarp têm conversa decisiva. Será que dessa vez ela vai se decidir por ele, gente? Arif se culpa pelo acidente e quer se entregar à polícia. Será que ele vai conseguir fazer isso? Se liguem no resumo semanal da novela Força de Mulher, de 28 de abril a 2 de maio, para vocês saberem em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que seja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Sirin se prepara para ver a mãe. Enquanto isso, os médicos tentam reanimar a Tice. Sarp acompanha tudo apreensivo. Bahá acorda assustada. Nissan e Doruk perguntam para Seida como que o Arda foi parar lá. Seida diz que não sabe por quê. O Arda não consegue falar, aí ele não sabe explicar. Ninguém sabe como ele saiu do carro e foi parar lá no meio daquele campo. Sirin fica preocupada com a demora para deixarem ela entrar para ver a mãe e pergunta ao pai se esqueceram dela. Enver diz que não sabe. Bahá pergunta a Seida pela mãe e diz que ela ainda não veio. Seida diz que a Tice foi sim, mas foi falar com a enfermeira e depois a doutora Jali disse que ela podia voltar para casa e o Sarp também já foi. Sirin fica muito nervosa quando a enfermeira diz que também tiveram uma emergência na sala e as visitas não podem entrar agora. Enver diz para ela tirar aquela roupa e parar de reclamar que mais tarde voltam para ver a mãe dela. Sirin diz, mas eu queria ver a minha mãe, que chato, e chora. Em seguida, voltaremos a ver novamente Bahá no auditório contando a sua história. Bahá pede desculpas ao público por estar um pouco emocionada. Ela diz, e isso é surpreendente, porque uma pessoa me ajudou a criar coragem para vir até aqui e contar a minha história, porque eu achava que não tinha nada para falar e que fosse alguém comum. Achava que eu era como tantas mulheres, que batalham dia a dia para criar os seus filhos, e pensava, o que eu tenho de diferente? Nada demais. Honestamente, eu achava estranho falar que a minha história devia ser ouvida, se tanta gente faz a mesma coisa que eu. Só que aí, essa pessoa sorriu e me falou para eu contar, e não por mim, mas para mostrar que todas nós somos capazes de superar qualquer coisa. Eu tinha só 12 anos quando os meus pais me deixaram sozinha. Em seguida, voltaremos a ver as cenas do hospital, com o médico declarando a hora da morte de Atice. A cena volta para Bahá no auditório e ela diz, eu senti muita raiva dela, guardei rancor muito tempo, até que eu entendi que o que parecia ser o meu grande problema era a minha salvação. A cena volta outra vez para o hospital e nós veremos Enver se lembrando do restante da conversa que teve com a Tice quando ele foi vê-la. A Tice disse, Enver, acho que não vou aguentar. Cuida da Sirin. Se eu não posso me despedir, então peço que cuide dela. A Sirin tem problema, você sabe, e ela vai precisar de você. Enver disse, a Tice, ela não deixou ele terminar de falar e continuou. Enver, a barra é muito forte, a Sirin não é. Eu não quero morrer preocupada. Sirin diz ao pai, isso é sério? Quer dizer que ela não te falou mais nada? Enver diz, não, meu amor, ela perguntou de você. Ela queria saber onde estava a filha querida e eu falei para ela não ficar preocupada com isso. Sirin pergunta o que mais a mãe falou. Enver diz que a Tice falou para ele fazer a barba, porque ela gosta de ver ele bem cuidado. Nesse momento, eles veem Jali passar correndo, indo para a terapia intensiva. Assustada, Sirin pergunta a Jali se aconteceu alguma coisa, se isso é com a mãe dela. Jali não responde. Sirin diz, não pode ser com a minha mãe. Será que é minha mãe? Por isso que eu não podia entrar. Isso é com a minha mãe. Sirin se lembra das bondades que Doruk e Nissan fizeram e que a menina lhe disse que uma amiga disse que quando fazem coisas boas, elas voltam para você. E logo depois disso, ficaram sabendo que a mãe deles estava melhor. Sirin sai correndo desesperada até o quarto de Bahá e diz, irmã, me desculpa, me perdoa, é sério, me desculpa por tudo. Eu imploro, por favor, me perdoa. Olha, eu vou virar uma boa pessoa daqui pra frente. Isso é sério, eu te juro, por tudo que é mais sagrado. Bahá pergunta o que está acontecendo e diz que não está entendendo. Sirin continua. De agora em diante eu não vou mais deixar ninguém triste. Nem formiga eu vou machucar. Eu vou ser boa. Bahá pede para ela ficar calma e diz que não está entendendo nada do que ela está falando.
Sirim diz: eu que fiz tudo, me perdoa. É minha culpa, irmã. Tudo o que aconteceu é minha culpa. O Sarp nunca me olhou de jeito nenhum. Fui eu que fiquei atrás dele. Eu que fiz tudo. Uma vez eu falei que gostava dele e ele falou que amava a esposa, mas eu não me conformei. Eu não escutei nada e continuei atrás dele porque eu só pensava em mim. Irmã, eu sinto muito de verdade. Por favor, me perdoa. Olha, eu vou te contar tudo. Eu vou falar a verdade. Eu que atendi quando o Sarp mandou gente em casa te procurar. Eu mandei o cara embora e falei que tinham morrido. Eu fiz de tudo para ele ficar só comigo. Mas isso não parou por aí. Aquelas fotografias que você viu foi tudo armação minha e o Sarp nunca ficou comigo. Ele só aceitou atirar as fotos por amor a você. Eu te juro, ele fez tudo isso para eu doar a medula. Ele só enxergava você e isso me deixou louca. Porque todo mundo te adora. A minha mãe te adora. O meu pai te adora. Isso me enlouqueceu. Porque eu ficava morrendo de ciúme. Mas por favor, me perdoa por tudo, irmã. Me perdoa. Barra pensa que a sua doença voltou e diz: eu tô doente de novo, não é? Aquela doença voltou, por isso você tá me contando tudo isso, não é? Me fala a verdade. Sirim diz: não, você tá bem, a doença não voltou, irmão, fica tranquila. Barra pergunta por que então ela tá lhe contando tudo isso. Sirim diz: porque eu quero que a minha mãe se recupere. Por favor, me perdoa, eu só quero ver a minha mãe boa. A minha mãe não tá melhorando e eu sei que tudo isso é por causa das maldades que eu fiz. Agora eu tô vendo, mas agora você vai me perdoar. A minha mãe vai melhorar, ela vai ficar boa. Irmã, fala que me perdoa. Barra pergunta o que aconteceu com a mãe. Enver chega e Barra pergunta o que aconteceu com a mãe. Enver então conta que ela, a Tice, o Arif e o Sarp sofreram um acidente de carro. Sirim diz: não, ela não pode morrer. Irmã, fala que me perdoa, eu imploro. Barra diz: tá bom, Sirim, tá bom, eu te perdoo, tá bom? Enver tenta tranquilizar Sirim. Barra pergunta por que Enver não lhe contou sobre o acidente. Enver diz que ela tinha acabado de sair da cirurgia e ele não podia, mas agora tá tudo melhor, ela não precisa se preocupar. Barra pergunta se tá tudo bem com a mãe e pede para ele falar a verdade. Nesse instante, Jali entra no quarto e, chorando, conta que a Tice morreu. Barra começa a chorar. Enver fica sem reação. Sirim chora com desespero e diz: não pode ser, a minha mãe não pode ter morrido. Não fala que a minha mãe tá morta. Não fala que ela me deixou. Mãezinha, não. Doruk pergunta a Nissan se o papai fez uma promessa igual a mamãe, se prometeu que nunca vai deixar eles. Nissan diz que sim, que ele prometeu uma vez para ela. Doruk pergunta se a vovó também prometeu. Nissan diz que a avó não prometeu para ela, mas pode ter prometido para a tia ou para a mamãe. Enver está sentada no corredor do hospital, sem acreditar que a Tice o deixou. De repente, ele vê a Tice ao lado dele e diz o nome dela bem alto. A Tice diz: não grita, vão pensar que ficou louco, amor. Enver diz: como? Eu pensei que tivesse morrido, a Tice. A Tice segura a mão dele e diz: eu tô aqui, sempre vou estar com você, sempre. Enver diz que tá bom. Sirim sai amparada por Jali. A Tice vê ela e diz: minha pobre filha. Enver, fala pra ela não ficar triste, tudo bem? Enver diz: é claro, por que ela ficaria, não é? Porque ela vai ficar triste, você tá aqui. Enver se aproxima muito feliz de Sirim. Jali olha pra ele sem entender a reação dele. Arrasada, Sirim diz: escuta, pai, eu fiquei sem a minha mãe. O que a gente vai fazer? Enver diz: calma, não, que história é essa que ficou sem a sua mãe? Olha aqui, ela não foi para lugar nenhum. Olha, ela tá bem ali. Enver mostra o lugar onde estava sentado e não vê mais a Tice. Sirim diz ao pai que quer a mãe de volta e pergunta onde ela tá. Enver abraça Sirim desolado ao se dar conta que teve uma visão com a Tice. Jali leva Sirim com ela. Barra está sozinha chorando muito. Enver vai até ela e desaba chorando também. Barra se levanta com dificuldades e chora abraçada a ele. Seida leva Nissan e Doruk para ver Arif. Arif pergunta se Seida tem alguma novidade. Seida diz que ainda não, tá tudo igual. Nissan pergunta a Arif como que foi o acidente, se ele lembra se alguém bateu nele. Arif diz que não se lembra de nada do que aconteceu. Sirim diz a Jali que vai lavar o rosto, mas quer ir sozinha. Jali diz que então vai ver os seus pacientes. Sirim vai até o quarto de Arif e furiosa parte para cima dele dizendo:
Seu assassino, maldito, você matou a minha mãe. Assassino, assassino. Seida segura ela. Doruk e Nissan ficam muito assustados. Seida pede para Sirin não falar isso. Sirin diz: Seida, a minha mãe tá morta. Seida, a minha mãe não aguentou. Ela morreu. Eu perdi a minha mãe. Ela morreu. Ele matou a minha mãe. Me solta, Seida. Arif chora e diz: Seida, deixa. Solta, Seida. Seida solta Sirin. Sirin empurra Arif, dizendo que ele matou a mãe dela, que ela morreu por culpa dele. Seida tira Nissan e Doruk às pressas do quarto. Sirin diz para Arif olhar na cara dela, que ele vai pagar por isso agora, que o odeia. Ele matou a sua mãe, tirou ela dela, e o que ela vai fazer agora? Sirin diz, porque não morreu no lugar dela, eu perdi a minha mãe, ela era a minha única razão de viver. Arif não diz nada, somente chora. Sirin sai do quarto. Seida a abraça chorando e diz que sente muito. Jale leva Nissan e Doruk para o seu consultório. Seida pergunta o que Sirin quer fazer agora. Sirin diz que quer ficar com o pai. A enfermeira medica a Bahar e diz que o que ela fez é muito perigoso. Enver pergunta a Bahar o que vai fazer, como vai viver agora. Ele diz, eu não conheço a vida sem ela. Viver sem a Atice não faz o menor sentido para mim. Bahar diz que isso tudo é sua culpa e que não devia ter voltado para a vida deles. Enver diz para ela não falar isso, que a mãe dela não ia gostar de ouvir isso. Bahar diz, mas eu sei que é a verdade. Seida e Sirin chegam. Enver diz, ei filha, o que vamos fazer sem ela? Sirin fica encarando Bahar por alguns segundos. Depois, deita ao lado dela e diz, eu quero a nossa mãe, eu quero a minha mãe. Bahar diz, eu também. E enquanto fica passando as duas chorando, nós voltaremos a ouvir Bahar relatar a sua história. Bahar diz, quando eu fiquei doente, ouvi algo impactante, que as mães nunca morrem, descansam. O Doruk acreditava nisso do fundo da alma dele, que as mães não morrem, descansam. Meu nome é Bahar Sesmele, uma mulher comum, uma mulher como outras. E se me perguntarem qual é o ato de maior bondade, eu diria que é a compaixão que demonstramos até para os nossos inimigos. Durante o velório do pai, Piril pergunta a Leila se o Sarp não entrou em contato. Leila diz que não conseguiu falar com ele e nem com a Bahar. Arif está devastado com a morte de Atice. Kismet diz que sente muito, isso é muito triste. Arif diz, você não precisa me lembrar que isso é triste, nem ficar com dó de mim. Eu que deveria ter morrido, eu que estava dirigindo e devia ter morrido. Kismet diz para ele não falar essas coisas, isso foi um acidente. Ele estava levando a Bahar para o hospital na hora. Queria salvar a vida dela, mas não aconteceu como esperava. Arif diz, de que adianta isso? Ela está morta. A Atice está morta. Ela morreu. E a culpa é minha. A Bahar ficou sem mãe por minha causa. E o seu Enver ficou viúvo porque eu matei a esposa dele. Kismet volta a dizer que foi um acidente. Nervoso, Arif diz, que acidente? Parte do seu Enver morreu com ela. E da Bahar. A Nissan e o Doruk também vão ficar sem avó. Eles não têm mais ninguém na vida. Agora eu marquei essas crianças para sempre. Para sempre. E também acabei com a vida da Sirin. Porque eu não morro também. Alguém vem aqui e me mata. Arif pergunta por que está ali no hospital, se não tem nada grave. E começa a vestir a sua roupa, enquanto diz para a irmã, me leva logo para a cadeia. Eu vou ficar preso e nunca mais vou sair. Kismet diz que ele precisa se acalmar. Arif diz, o que você quer? O que você vai me falar, hein? Kismet diz que pegou um atestado para ele ficar no hospital mais uns dias. Arif pergunta por quê. Kismet diz, a polícia vai querer te prender assim que você sair daqui. E eu preciso de um pouco mais de tempo para resolver essa situação. Enquanto isso, você fica no hospital. Arif chega bem perto dela e diz, o que você quer tentar resolver, hã? O quê? Ela tá morta. E isso não tem mais volta. Eu não posso viver impune pelo que eu fiz, entendeu? Eu mereço ser preso e ficar lá até morrer. Eu quero morrer na cadeia sem nunca mais ver o sol. Eu quero desaparecer. Você ainda não entendeu, Kismet? Eu tô com vergonha de olhar para as pessoas. Arif sai do quarto, se aproxima do policial que está na porta e diz, o senhor tá me procurando? Sou Arif, cara. Arif estende os braços e diz, então pode me levar. O atestado não diz a verdade. Eu tô me sentindo bem. O policial diz que obedece regras,
Se o médico disse para ele ficar, então ele entende, não pode levá-lo sem ele ter tido alta. Olha só, digamos que o Arif é colocado na mesma posição que o Sarp foi colocado no começo da história. Aí nós vemos a diferença entre eles. Os dois cometeram um crime sem intenção, mas o Sarp nunca quis se entregar para a polícia, preferiu se esconder. Já o Arif quer logo se entregar, mas tem uma advogada que o impede de fazer isso. Arif diz ao policial: olha, senhor oficial, eu não tenho nada. Olha, eu não quebrei nada. Essa moça aqui é minha irmã e advogada. Ela sabe o que fazer para vocês não me levarem, mas me prende de uma vez. O policial diz: volta pro quarto e não insiste. Deixe eu fazer o meu trabalho, por favor. Sem ter o que fazer, Arif volta para o quarto com muita raiva. Sirin continua deitada ao lado de Bahar, com os olhos fechados. Bahar diz a Enver Seida que não vai mais ficar com raiva da Sirin, que a mãe ia gostar de vê-las bem, que ela ia querer que eles ajudassem a Sirin e a amassem sem condição. Bahar diz que vai amar a irmã incondicionalmente e também vai apoiá-la o tempo todo, porque essa era a vontade da mãe. Sirin abre os olhos ao escutar o que Bahar disse. Enver volta a se lembrar da conversa que teve com a Tice. A Tice pediu para ele lhe prometer que ia cuidar da Sirin. Enver disse que não ia prometer algo que não ia cumprir, porque ela ia voltar para casa como a mãe da Sirin e a esposa dele, e para ela não esquecer que ele a amava mais que tudo. Fazilet fala com Jale sobre a condição do seu filho no momento. Diz que a mulher que trabalhava para eles pediu as contas ontem e pergunta se ela não sabe de nenhuma babá aposentada ou de alguma enfermeira que está procurando trabalho. Jale diz que talvez, que vai pensar em alguém. Fazilet nota que ela não está bem e pergunta o que aconteceu. Jale diz que a tia acabou de falecer ali no hospital. Fazilet fica surpresa ao saber que a tia dela é a mulher que estava no carro do acidente e diz que sente muito. Nissan e Doruk estão na porta esperando por Jale. Fazilet vê eles e Jale diz que são os netos da tia dela e que o senhor que foi desejar melhoras para ela é o marido da Tice. Raif liga para a mãe e pergunta se ela já achou alguém. Fazilet diz que está resolvendo isso. Nervoso, Raif reclama por isso ainda não está resolvido. Fazilet pede para ele ficar calmo, que ela está no hospital e ele sabe a situação dela. Frio, Raif diz: e você lembra da minha condição, não é? Desliga na cara dela e joga no chão algumas coisas que está na mesa. Sirin diz que o pai falou que a mãe estava bem. Ember diz que pensou que ela tivesse. Sirin diz que então não faz sentido e pergunta o que aconteceu. Bahar chama por ela, para não ficar pressionando o pai. Irritada, Sirin diz para Bahar não encher e pergunta para o pai se a mãe estava bem mesmo. Enver chora muito e diz: não estava, mas eu não queria aceitar. Ela falou que não ia sair daqui. Jale chega com Nissan e Doruk. Sirin olha para eles e diz: fiz uma boa ação. Eu fiz tudo o que devia fazer. Eu confessei tudo. Eu falei a verdade, que agora eu ia ser uma boa pessoa, que não ia cometer os mesmos erros, e não funcionou. Fiz uma boa ação e não deu. Então fazer o bem não funciona. Infelizmente eu não consegui salvar minha mãe. Eu não consegui mudar nada. Nissan e Doruk abraçam ela. Ao ficar sozinha com os filhos, Bahar diz que sabe que eles estão muito tristes, e ela também tá. Mas as pessoas que eles amam de verdade nunca morrem. Elas vivem em nossa mente e no nosso coração. Nissan e Doruk dizem que nunca vão esquecer a vovó. Nissan diz à mãe que quer ver o pai. Bahar diz que ela vai ter que esperar até amanhã, que amanhã ele vai sair da unidade de terapia intensiva. Sarp diz que quer ver a sua esposa e chama por Bahar. Nissan teme que o pai morra, mas Bahar diz para ela não falar isso, para não se preocupar com isso, que ele está bem, está estável. Doruk pergunta se alguém já viu o papai dele. Bahar diz que ainda não. Jale conversa com a mulher sobre o filho de Fazilet. A mulher diz que pode e Jale diz que vai mandar o endereço para ela. Fazilet está caminhando pelo corredor do hospital. Jale aproveita e diz a ela que já encontrou uma pessoa para ajudar o filho dela e ela já pode ir hoje. A enfermeira avisa Jale que o paciente da terapia intensiva está nervoso e pediu para ver a família. Fazilet presta seus sentimentos a Enver e volta para o seu quarto. Sarp pergunta a Jale se a Bahar está bem.
Jale diz que sim para ele ficar tranquilo. Sarp diz que tem que ficar perto da esposa. Jale diz que talvez vão liberar ele essa noite, mas o médico está preocupado com a situação lá fora e que isso o afete. Então quer esperar as coisas se acalmarem. Sarp diz que então já pode ver a Barra. Jale diz que vai fazer o possível para isso. Raif recebe a senhora que Jale enviou, mas diz que precisa fazer uma pequena revista, precisa ver as unhas dela. A mulher mostra as mãos. Raif diz, muito obrigado, mas pode ir, e fecha a porta na cara dela. Henry chega ao hospital, presta seus sentimentos a Envy e Sirin. Sirin abraça ele chorando, e depois deita a cabeça no ombro dele. Jale pede para todos deixarem Barra, porque ela precisa descansar. Enver diz, eu não vou embora, não quero deixar ela aqui. Barra diz, escuta Enver, eu já tô melhor, a Jale vai ficar comigo. Minha mãe não tá sozinha, não se preocupa. Vai, por favor. Enver sai. Sozinha com Jale, Barra desaba no choro. Na cafeteria do hospital, Henry diz a Seida que o Arda não pode ficar morando com a mãe dela, que ali na cidade tem tratamento melhor. Seida diz que a mãe não vai deixar o Arda ir. Henry diz que então vai acionar a justiça e pedir a guarda dele, mas ela não precisa se preocupar, que primeiro ele vai falar disso com Guten numa boa, e se não tiver acordo, aí eles vê. Doruk pergunta pra tia se a mãe não prometeu a ela que não ia deixá-la nunca, e diz que a mãe dele prometeu isso pra ele, e o pai prometeu pra Nissan. Sirin diz, você acha que promessa salva a gente? É isso que você acha? Sirin olha pra Nissan e diz, você que ensina essas ideias pro seu irmão? Hã? Que ninguém morre quando promete? Se isso fosse verdade, ninguém morreria. Seida diz pra Sirin que tá bom, que eles são pequenos. Enfurecida, Sirin diz, tá bom nada, todos morrem um dia, tá bom? Aqui todo mundo é mortal. Se um ônibus atropela alguém, a pessoa morre. Pode ser sua mãe, avó, pai, todo mundo morre. É bom vocês entenderem, tá bom? Nissan diz, mas o nosso pai não vai morrer. Sirin diz, você acha? E como tem certeza? Nissan diz que sabe disso. Sirin diz, você não sabe de nada, sua tonta. Vocês não sabem de nada na vida. Henry diz a Sirin que já chega e pede para ela ir um pouco com ele para se acalmar. Lá na frente, Sirin grita, crianças tontas. Henry pede desculpas a Sirin por ter deixado ela ir embora sozinha e diz que depois viu que ela não tinha culpa. Sirin diz, você acredita nisso? Mesmo que não foi minha culpa? Eu ainda sou uma pessoa ruim para você. Henry diz que não está falando isso e que a questão é que ele não gosta de tratar ninguém mal. Sirin diz, tá bom, mas quer ouvir o que eu acho? Não adianta se esforçar para ser uma pessoa boa. Você pode fazer o que for, que nunca vai mudar o destino. Eu já não tô nem aí pro que pensam de mim, entendeu? A minha mãe agora tá morta. Vocês acham que eu tô preocupada se vocês estão falando de mim? Agora eu perdi a minha mãe. Dane-se, eu perdi a minha mãe. Não é justo o que aconteceu comigo. A minha mãe tá morta, não é justo. Ela não fazia nada. À noite, Barra liga para Piril e conta que sofreram um acidente de carro. Diz que o Sarp tá na UTI, mas tá estável. Piril fica desesperada e diz que já tá indo pro hospital. Barra diz que não vai adiantar nada ela ir, ninguém pode entrar. E assim que liberarem as visitas, avisa ela. Enver vai para casa com Sirin, mas não consegue entrar. Enver diz a Sirin que não vai entrar, que tudo ali dentro lembra a Tice. Ele vê a Tice em tudo ali. A mãe dela tá em tudo nessa casa. Ele precisa dela. Ela era a vida dele e que não entende por que estão perdendo as pessoas que amam. Por que aconteceu isso? Sirin diz que o pai não precisa entrar se não quiser. Ela também não quer entrar e chama ele para irem para outro lugar. A enfermeira diz que Barra precisa caminhar e sai com ela do quarto. Barra vê o policial sentado no corredor e o Suf entrando no quarto de Arif e acha estranho, mas não diz nada. E o Suf e Arif não veem ela. E o Suf pergunta se Arif não acha melhor passar os seus apartamentos para o nome dele. Arif pergunta por quê. E o Suf diz, porque com tudo que aconteceu, eu tenho certeza que vão te culpar do acidente. Sem estar no seu nome, não podem tirar de você, não é? Hã? Arif diz, certo, tá bom. E o Suf fica todo alegrinho. Diz que a Kismet pode ajudá-los e pega o celular para ligar para ela. Arif pergunta por que ele é desse jeito. E o Suf diz, o que eu fiz, filho? É isso que as pessoas fazem. Você quer perder tudo que a gente tem? Arif diz, e você tá pensando no Talat? Ele é meu amigo, eu vou pensar nele. Então faz o seguinte,
me dá o dinheiro do carro dele e do resto eu finjo que não sei de nada, beleza? Yusuf diz, certo, tá bom. A gente vai pagar o talate, mas e o resto do nosso prejuízo? Como vai ficar? Irritado, Arif diz, nosso não, meu, você não tem nada a ver com isso. Yusuf diz, que papo é esse agora? Eu tenho sim, você é meu filho. Arif diz, claro que eu sei, você só está interessado em pegar tudo que eu tenho. Yusuf diz que isso é mentira, que só quer ver ele bem e ajudar para poder fazer o que for melhor. Arif diz, você sabe o que aconteceu, certo? Yusuf diz, um acidente. Arif diz, não, eu matei uma mulher, matei. Por minha causa, Dona Atice está morta. A Barra ficou ferida e o Sarp está lutando pela vida. Yusuf diz, você não fez nada de propósito, que absurdo. Filho, olha, foi acidente. Ninguém tem culpa do que aconteceu. Você foi ajudar a Barra sem ter obrigação nenhuma. Arif diz que não quer ouvir mais nada. Já chega. Yusuf continua. Arif, a Kismet comentou. Você sabe que o Sarp não quer denunciar nada, então? Arif o interrompe dizendo com firmeza. Eu pedi para parar. Chega, é melhor ir embora. Vai ou então pare de me irritar. Eva e Sirim ficam por um tempo sentados de frente para o mar e falando sobre Atice, relembrando os momentos com ela. Depois, eles voltam para casa e entram. Ever senta na sala, desolado. Sirim vai para a cozinha pegar água para o pai tomar o remédio. Se lembra de vários momentos vividos com a mãe. Chora e diz, mãe, eu não sei o que vou fazer sem você. Por que isso tinha que acontecer? Por quê? Seida e Henry chegam em casa com Nissan e Doruk. Henry diz que quer ficar com eles essa noite. Seida coloca as crianças para dormir. Ela vê a escova de cabelo do Arda, a pega e diz a Henry que é do filho, que esqueceu no seu quarto. Arda pega a escova e sorri. Seida vai pegar cobertas para ele e Henry aproveita para esconder a escova atrás da almofada. Barra vai até o quarto de Arif, pergunta ao policial se ele pode receber visita e diz que os dois estavam no mesmo acidente. O policial deixa ela entrar, mas pede para não demorar muito. Barra entra e fecha a porta. Arif se vira e fica surpreso ao vê-la. Barra diz, eu vim aqui só para saber como que você tá. Sarp pergunta a Jali por que ainda tá ali. Jali diz que é ordem do médico. Sarp pergunta se o médico não vai lhe dar alta, se ele vai ficar ali na UTI. Jali diz que acha que não viu nada estranho. O médico chega e pergunta se ele está se sentindo melhor. Sarp diz que sim. Barra diz, Arif diz, Barra, não precisa falar comigo. A Atice não merecia. Eu devia estar no lugar dela. Eu é que devia ter morrido. Então você não precisa se importar. Não precisa dizer nada. Se eu não me engano, eu não vou ter que pagar pelo que eu cometi. Chorando, Barra diz, foi um acidente. Você não tinha intenção. Arif diz, eu não parei no cruzamento. Eu sei que foi isso. Eu não parei no farol. A Kismet quis esconder, mas eu li o relatório da polícia. Barra olha para ele surpresa. Arif diz, Barra, pode voltar, por favor, eu tô pedindo. Barra fica olhando para ele por alguns segundos sem dizer nada. E quando ela vai saindo, arrasado, Arif diz, espero que o Sarp fique bem logo. Espero que ele me perdoe pelo que eu fiz. Eu sei que a Nissan e o Doruk vão saber o que eu fiz pro pai deles. Barra diz, ele tá bem, o Sarp tá bem. Enquanto Barra vai saindo do quarto, nós voltaremos a ouvir ela relatando a sua história. Barra diz, quando eu era criança, eu achava que a vida era uma brincadeira. Depois eu entendi que era um campo de batalha. Às vezes se ganha ou se perde. E podem acontecer coisas terríveis. Uma hora podemos estar cercados de inimigos. Mesmo assim, sempre vai ter alguém para ajudar. Porque sozinhos não conseguimos enfrentar todos os desafios. E então nós caímos. E depois aprendemos com os erros que cometemos. Meu nome é Barra Sesmele. E eu aprendi a me levantar quando caio. Eu recupero minhas armas e volto para o campo de batalha. Eu uso as armas que tenho para poder me defender. Eu sempre posso confiar nelas. Amor, esperança, Nissan e Doruk. Ao lado dos meus filhos, eu ganho qualquer batalha. E também, é claro. Barra chega em seu quarto e fica surpresa ao ver Sarp ali.
Ela diz que já lhe disse que o Sarp ia sair da UTI amanhã e pergunta se então ele melhorou. Já lhe disse que sim e ele pode ficar no quarto. Sarp diz que disseram que ele vai ser o último até alta. Já lhe diz que ele ainda precisa ficar internado. Barra pergunta se pode sentar na cama dele. Já lhe diz que sim. Barra pergunta se Sarp tá melhor mesmo. Sarp diz: antes de você vir aqui eu tava sem energia, mas agora eu tô bem. Não sabia como você tava, ninguém queria me falar o que aconteceu com você. Eu tava muito preocupado. Barra diz que não precisa, tá bem, não se machucou muito. Sarp diz: a sua mãe, ela tava comigo, eu sinto muito. Ela não falou nada, tava muito tranquila. Disseram que ela morreu sem sofrer. Barra apenas chora ao ouvir ele falar da mãe. Sarp pergunta como que os filhos estão. Barra diz que eles ficaram tristes, mas não entenderam direito e só espera que eles superem isso, mais nada. Sarp diz: isso tudo aconteceu por minha causa. Eu faço tudo errado e é vocês que sofrem. Eu não sou capaz de ajudar ninguém. Desculpa pelo seu sofrimento. Eu nunca protegi você, nunca consegui. Barra segura a mão dele e diz: não, para, por favor, para. Por favor, não fala mais essas coisas. O que importa agora é a sua recuperação, tá bom? Já lhe disse que queria lembrar algo importante. Os dois sofreram um acidente e precisam fazer um repouso. Já lhe pega o celular de Barra. Diz que vai deixar um alarme que vai tocar daqui uns minutos, para eles terminarem de conversar. Depois, eles precisam descansar. E sai, deixando os dois sozinhos. Sarp diz: meu amor, me perdoa. Barra diz: você não tem culpa nenhuma nisso. Não é culpado de nada. Eu era tão feliz quando eu estava com você, Sarp. Era tão bom quando a gente vivia junto. Eu agradecia por cada dia que passava com você, sabe? Então eu agradecia 1000 vezes todos os dias antes de dormir, pela sorte que tinha de você existir. Mas aí quando você sumiu, mas quando eu perdi você, eu fiquei tão revoltada, revoltada de verdade, muito revoltada mesmo. Com o tempo a solidão, o desespero, a confusão e a desolação, tudo isso foi diminuindo. Eu posso te garantir que foi. Mas a mágoa não foi. Essa mágoa nunca diminuiu. Eu não fui capaz de superar. Eu superei a pobreza, a solidão. Mas a mágoa, eu nunca consegui superar essa maldita mágoa. Nem quando você voltou eu consegui superar isso, porque ainda doía muito. Eu sentia que era mais importante descontar a raiva pelos anos da sua ausência do que ficar feliz porque você tinha voltado. Eu fiquei sem reação. Eu queria te pedir desculpa por isso. Por favor, me perdoa por ter sido tão tonta. Me desculpa de verdade. Por favor, fala que você me perdoa por isso. Por favor. Sarp diz: eu sempre vou perdoar tudo, amor. Barra diz: eu quero voltar a ter o que a gente tinha no passado. Eu quero esquecer tudo. Por favor. Eu quero começar de novo com você. Eu quero que a gente seja uma família feliz de novo. É isso que eu mais quero agora. Muito emocionado, Sarp diz: essa é a melhor coisa que eu já ouvi, Barra. Barra diz: a Nissan e o Doruk, você e eu, meu pai Enver, a Seida e até a Sirin, vamos ser uma grande família. Nós merecemos ter uma família. Todo mundo merece amar e se sentir amado. E se sentir bem entre os seus entes queridos. Você não acha? É que agora a única coisa que podemos fazer pela minha mãe é proteger a Sirin e ficar de olho nela de qualquer jeito. Por favor. A minha mãe ficaria feliz. Eu acho que só assim ela vai descansar em paz. Sarp diz que agora tudo vai ser como ela quiser. Barra diz: isso é muito triste. Me perdoa, Sarp. Eu agi tomada pela raiva. Me desculpa por não ter feito o que meu coração queria. Me perdoa. Sarp diz: eu te perdoo pelo que aconteceu no passado e pelo que vai acontecer no futuro. Não importa o que for, eu sempre vou te perdoar, meu amor. Vai ser como uma página em branco, sem manchas. Barra dá um beijo nele. Depois, deita a cabeça no peito dele. E aí, o alarme toca, como Jale havia programado. Piril se prepara para sair de casa para ver Sarp no hospital. Enver e Sirin sofrem com a ausência de Atice. Sirin vai para o quarto do pai e adormece ao lado dele. Enver se vira para o lado e vê Atice. Atice faz sinal para ele não fazer barulho. Enver sorri, chora e fica acariciando o rosto dela. Barra diz a Sarp para descansarem, para Jale não ficar brava com eles.
Eve pergunta por que a Tice está olhando assim para ele. A Tice diz: você ainda não me prometeu. Eve pergunta o quê? A Tice diz que ele sabe sobre o que é. Eve diz que a Sirin está dormindo e depois eles conversam. A Tice diz que não, que vão conversar agora e vai para a cozinha. Eve vai atrás dela. A Tice diz: você não quis me prometer no hospital. Eu parti preocupada. Enver, por favor, me promete logo. Enver diz que não pode, que fica com medo de prometer isso para ela e nunca mais poder vê-la, pois não consegue viver sem ela. A Tice diz: meu amor, mas eu já parti e você sabe disso. Me deixa descansar em paz. Promete que vai cuidar da Sirin e que sempre vai ficar do lado dela. Anda. Enver diz: então tá bom, eu vou fazer o que você quer. Tá bom, eu te prometo. Não importa o que ela faça, não importa o que diga. Eu vou ficar do lado da Sirin, tá bom? Você tá feliz? A Tice sorri, o abraça e diz: obrigada, obrigada, meu amor. Agora vamos pra cama. Ela sai na frente. Enver vai pro quarto. Não a vê mais. E sai procurando por ela pela casa. Sirin acorda e pergunta o que ele tá fazendo. Enver diz que tá procurando uma coisa, mas chama ela para deitarem de novo, que amanhã ele procura. Piril chega ao hospital. Ao abrir a porta do quarto, ela se depara com Sarp e Barra dormindo juntos, segurando a mão um do outro. Arif vai passando com o policial e vê Piril na porta do quarto deles. Ele pede um minuto ao policial para falar com a amiga e o policial permite. Arif chama Piril e diz: o que foi? Por que tá parada aí? Piril diz: olha você. Arif se aproxima da porta e vê Barra e Sarp juntos. Triste, ele fecha a porta com cuidado e diz: vamos, aqui não tem nada para ver. E pergunta o que ela foi fazer ali. Piril diz: o meu ex-marido se acidentou e eu vim visitar. É estranho? Nós dois fomos casados e tivemos filhos. Eu não falei para ele, mas te falo. Melhoras. E ela vai embora, sem olhar para trás. No dia seguinte, Sarp acorda com Nissan e Doruk olhando para ele sorrindo. Barra acorda e dá bom dia para os filhos, Sarp e Seida. Seida deseja boa recuperação para Sarp. Como não podem abraçar o pai ainda por causa dos ferimentos dele, Barra diz que os filhos podem abraçar ela e eles vão correndo para o lado dela. Henry vai visitar Arif e conhece Kismet. Henry pede a ajuda de Kismet para pedir a guarda do filho. Arif pergunta como assim. Henry diz para ele não interpretá-lo mal e diz que não vai fazer nada sem o consentimento da Seida. Mas como Arda precisa de educação especial e como a guarda dele é da avó, nem ele nem a Seida têm direitos legais para poder ajudar. Kismet diz a Henry que vai ver o que pode fazer e dá o seu cartão para ele. Sarp está muito quieto e calado. Seida pergunta se ele está sentindo alguma coisa e diz que está achando ele tão pálido. Sarp não diz nada. Para não assustar os filhos, Barra diz que está tudo bem com ele, que as enfermeiras passam toda hora e os médicos falaram que é normal ele ficar assim. Seida sai dizendo que vai até a lanchonete. Fazilete vai até a cafeteria querendo chá, mas quando o rapaz vai servi-la em um copo plástico, porque os copos de vidro estão todos sendo usados ou estão sujos, ela se recusa a tomar o chá no copo plástico e começa a reclamar. Seida vê tudo e diz: por que a senhora está criando tanto caso com isso? O chá não é o mesmo? Fazilete diz: e eu posso saber por que está se metendo? Seida se aproxima do atendente, coloca o seu copo no balcão e diz que ele pode usar o dela. Pode lavar e dar logo para ela. Fazilete diz que não quer e empurra o copo de volta para ela. Seida diz para Fazilete e o atendente esperar. Vai até a pia, joga o seu chá fora, lava o copo e pergunta a Fazilete: quer forte ou suave? Quer com açúcar? Fazilete pede um chá forte e sem açúcar. Seida então coloca o chá para ela e diz: tá vendo só como isso é simples? Mas se olhar ao redor, todo mundo tem os seus problemas. Se tá num copo ou outro, isso não é importante. Fazilete diz: para mim é sim, muito importante. Muito obrigada. Ela pega o chá e se retira. Seida diz para o atendente: se ouviu a bruxa velha? O chá é importante, mas pelo jeito a educação não é. O rapaz diz que vai dar outro chá para ela. Seida diz que não precisa, porque não gosta de copo descartável. O rapaz diz que então vai fazer um pão para ela como cortesia da casa.
Seida o agradece e fica encarando Fazilete em sua mesa. Fazilete diz a Jale que a mulher que ela mandou para casa dela não conseguiu se entender com Raif. Jale diz que não foi bem dessa forma, o Raif expulsou ela de lá. Fazilete pede desculpas, diz que o Raif não é um menino fácil, mas que talvez Jale pode lembrar de alguma outra pessoa que se daria bem com ele. Jale diz que acha que acabou de lembrar de uma pessoa. Jale vai até o quarto de Bahá e diz que vai levar o Doruk e a Nissan para casa dela, porque arrumou uma entrevista de trabalho para Seida. Seida pergunta que trabalho é esse. Jale diz que é de cuidadora de um rapaz de 32 anos, mas não conta que ele é cadeirante. Jale diz a Seida que vai apresentá-la primeiro para a senhora Fazilete e depois passa o endereço para ela ir até a casa. A enfermeira diz a Jale que Fazilete está dormindo. Jale diz que então é melhor não acordar ela e diz para Seida que vai passar o endereço para ela ir logo para lá. Está no corredor se despedindo de Kismet. Seida se aproxima dela e diz que vai levá-la. Nissan e Doruk se despedem da mãe depois do pai. Sarp diz, vocês sabem que eu amo vocês, né? Eles dizem que sabem, que também o amam muito e jogam vários beijos para ele. Doruk vai saindo, mas aí para. Fica olhando para o pai por alguns segundos. Depois volta a se aproximar e dá um beijo na mão dele. Nissan faz a mesma coisa que o irmão. Sarp sorri para eles e diz, até mais. Nissan e Doruk dizem, até mais, papai, e saem com Jale. Bahá começa a chorar. Sarp se preocupa e pergunta o que foi. Bahá diz, ainda bem que a Jale levou os dois, porque eu estava quase chorando na frente dos dois. Eu sinto falta da minha mãe. Enver diz a Sirin que estavam levando a Bahá para o hospital porque ela tinha desmaiado. Muito séria, Sirin somente diz, Henry diz a Seida que falou com a irmã do Arif sobre pedir a guarda do Arda se a mãe dela não for para lá. E a Kismet disse que eles precisam fazer um exame de paternidade primeiro. Seida pensa que Henry está duvidando que Arda seja seu filho e começa a brigar. Irritado, Henry diz, eu só quero a guarda do meu filho, para de bancar louca. Eu só quero poder ficar com meu filho, mas eu não posso procurar a justiça sem essa prova. Raif reclama com a mãe, perguntando por que ela contrata gente que não é profissional. Fazilete pede para ele ficar calmo e diz que foi indicação de uma médica do hospital. Nesse momento a campainha toca e Raif diz à mãe, bom, e falando na pessoa, vamos ver que tipo de desastre você mandou agora. Raif abre a porta e Seida diz, eu fui indicada para trabalhar aqui. Você é o Raif? Raif pergunta o nome dela. Seida fala o seu nome e ele diz, melhor senhora Seida. Seida diz, vejo que não gosta de informalidade, prefere que seja mais formal, senhor Raif. Ele diz, para começar seria o certo. Seida diz, entendi, como o senhor quiser, não se preocupa, tá? E já vai tirando os sapatos para entrar. Raif não se move do lugar e pergunta se pode ver as mãos dela antes dela entrar. Seida levanta as mãos e Raif diz que assim não, que quer ver as unhas dela. Sem paciência, Seida diz, que ideia é essa? Você voltou pro prezinho, é? Pra que você quer ver as minhas unhas? Raif diz que isso é requisito para contratar ela. Seida diz, não, isso é ridículo. Raif diz, tá bom, e vai fechando a porta. Seida não permite que ele feche e pergunta o que ele tá fazendo. Raif diz, primeiro as unhas. Seida então mostra as unhas para ele e logo depois entra, sem a permissão dele. Irritado, Raif manda ela sair logo dali e diz que ela não pode trabalhar ali com aquelas unhas. Seida diz, por que não? Você come unha e tá aqui, não tá? Ai, desculpa, eu quis dizer que com as minhas unhas, mas tá aqui, não é, senhor Raif? Eu posso muito bem trabalhar com as unhas que o senhor me deu. Seida começa a arrumar as coisas e Raif pede para ela sair da casa dele. Seida diz que sente muito, mas não pode. A doutora Jale falou para ela ir ajudá-lo. Raif diz, você pode ir embora. Eu não vou contratar você, senhora. Seida diz, presta muita atenção no que eu vou te falar. Isso aqui não é brincadeira não, tá bom? Eu deixei minha amiga doente no hospital para vir até aqui. Eu estava arrasada, mas eu vim para cá porque eu preciso desse trabalho. Me falaram que eu ia cuidar de um cara rabugento e eu disse que tudo bem. Então eu não vou para lugar nenhum. A sua mãe vai chegar amanhã. Se ela não quiser que eu fique, tudo bem, eu vou embora. Mas daqui eu não saio até ela chegar. Bahá recebe uma ligação a informando de que o Nezir pagou os estudos da Nissan e do Doruk num colégio privado até eles se formarem.
Sarp diz que de jeito nenhum. Barra diz que é uma escola muito boa e a educação é importante. Eles vão aprender mais 2 idiomas lá e ela acha que eles devem pensar melhor antes de falar não. Sarp diz que não podem usar o dinheiro desse homem e pergunta se ela não percebe que o Nezir quer que ele continue dependendo dele. Barra diz que pode não ser o que ele pensa. O Nezir sempre tratou muito bem a Nissan e o Doruk, e o Doruk gosta muito dele. Sarp diz que se o Nezir fosse um homem gentil, não teria pegado todo o seu dinheiro, não impediria de dar uma vida boa para os seus filhos, e pergunta se ela não acha. Barra diz que é verdade. Munir conta para Piril que o Nezir descobriu que o pai dela pegou todo o dinheiro que o Sarp tinha. Kismet vai falar com Barra sobre o acidente. Ela diz que o Arif entrou em pânico e passou no sinal vermelho, e isso causou o acidente. Barra diz que sabe. Kismet diz: a sua palavra é muito importante. Se alguém fizer uma denúncia, o Arif vai ter grandes problemas. A Fazilete não vai denunciar porque não quer ter trabalho com isso, e eu vou tentar resolver o restante. Kismet diz que só queria comentar isso. Barra a agradece e deseja um bom dia. Kismet conta para eles sobre Swat. Sarp e Barra ficam surpresos ao saberem que Swat está morto. Piril agradece Munir por tudo que fez por ela, mas diz que ele não precisa mais trabalhar para ela e que a única coisa que quer é começar uma vida nova junto com os filhos. Sarp liga para Piril. Diz que acabou de ficar sabendo sobre o pai dela e sente muito. Piril o agradece com frieza. Sarp diz que está no hospital e assim que der, vai ver ela. Piril diz: não precisa, você já me deu os pêsames. Não tenho mais nada para falar com você. Sarp diz: Piril, eu sei que você está muito triste. Eu também tô. Piril diz: é claro que você tá, eu tenho certeza. Enfim, pelo menos posso desejar uma boa recuperação e que saia daí bem. Ontem fui até o hospital para falar isso pessoalmente, mas estava dormindo como um anjo. Então não quis te acordar. E desliga na cara dele. Sarp diz a Barra que a Piril vai afastar os filhos dele. Vai levar os gêmeos para longe. Ele sabe disso. Ela deve estar o odiando. Piril vai embora com os gêmeos. Sarp conta para Barra que Piril foi no hospital e viu os dois dormindo juntos. Barra diz para ele ficar calmo para fazer uma promessa. Que o Ali, o Homer, o Doruk e a Nissan vão crescer todos juntos. Sarp pede para ela segurar sua mão bem forte e não soltar nunca. Barra diz que sempre vai segurar, sempre. Arif briga com Kismet por ter ido falar com Barra e Sarp e diz que não quer ajuda e nem dó de ninguém. Arif diz: quero pagar pelo que eu fiz, entende? Eu quero ser castigado. E sai do quarto. Barra diz a Sarp: eu te amo, Sarp. Sempre te amei. Eu não tenho mais medo de mostrar o que eu sinto. Nesse momento, Arif entra no quarto dele sem bater. Na hora, Barra solta a mão de Sarp e fica meio sem jeito. Arif diz: soube que a Kismet veio falar com vocês. Não precisa ouvir. Pode ficar à vontade para fazer a denúncia. Sarp olha para Barra, segura a mão dela. Depois olha para Arif e diz: para ser bem sincero, eu não quero fazer isso, mesmo pedindo. Barra não olha para Arif e nem diz nada. Arif fica triste, olhando para eles por alguns segundos, mas não diz mais nada. Quando Arif se vira para sair, então Barra olha para ele. Olha, gente, para mim, a Barra agora tá tratando o Arif do mesmo modo como ela vinha tratando o Sarp, quando não conseguia perdoar ele por causa da mágoa. Essa história dela dizer que ama o Sarp e quer que voltem a ser uma família, para mim é mais por causa dos filhos e por tudo que aconteceu com a mãe. Mas essa é a minha opinião, a minha interpretação depois de ver toda a cena. Peço que vocês deixem nos comentários a opinião de vocês sobre isso. E só lembrando, façam isso com respeito, sem ofender ninguém, sabendo respeitar a opinião um do outro. Arif volta para o seu quarto e desaba no choro. Barra fica olhando pela janela, muito pensativa. Enver e Sirin vão ver Barra. Sarp está dormindo. E, ao abraçar Barra, Sirin fica de olho nele. Sarp acorda e cumprimenta eles. Sirin diz que sente muito pelo que aconteceu. Sarp a agradece e dá os pêsames. Barra diz a Sirin que a partir de agora só tem uma coisa que podem fazer pela mãe: se amarem e se protegerem sempre, que está disposta a isso e ser irmã dela, e pergunta se ela acha que podem fazer isso. Sirin diz que acha que sim.
A enfermeira entra com o remédio e diz a Sarp que aquilo é muito importante para ele e que volta mais tarde para medir a pressão dele, pois estava alta de manhã, mas ela espera que baixe com isso. Sirin fica de olho neles. Depois, ela se aproxima de Sarp e diz: Sarp, eu quero pedir desculpa. Eu fiz muita coisa ruim e estraguei a sua vida, mas você está me perdoando, né? Eu queria agradecer por isso. De agora em diante, eu vou ser uma pessoa melhor para você e para minha irmã e as coisas vão mudar, eu prometo. Barra acredita no que ela diz. Já Amber fica desconfiada. Sarp diz que tá bom, que tá tudo bem. Sirin sorri para ele e nesse instante, sem que Barra e Amber vejam, ela fecha a mangueira do medicamento, impedindo que o remédio chegue até Sarp. Depois ela diz, bom descanso, e sai de perto dele. Seida prepara o jantar para Raif. Raif experimenta, mas diz que não gostou e para ela fazer um sanduíche para ele. Seida pergunta se ele vai desperdiçar aquele prato. Raif diz, você come ou joga fora, não me interessa. Seida pega a bandeja e diz que tá bom. Barra vai falar com Fazilet e diz que foi agradecê-la porque soube que ela não vai fazer a denúncia contra o Arif. Fazilet diz que não gosta de se envolver com a justiça, mas fica surpresa que ela também não vai falar nada. Fazilet diz, você sabe que ele passou no sinal vermelho. Você perdeu sua mãe, se machucou e o seu marido também. Ele quase morreu. Barra diz que o Arif estava levando para o hospital naquele dia. Fazilet diz, então não coloca a culpa nele. Barra diz, é claro que eu não coloco. Na hora ele entrou em pânico, ele só estava tentando me ajudar. Ninguém faz uma coisa dessas de propósito, não é? Fazilet diz, mas poderia ter sido mais cuidadoso, não? Barra diz, para falar a verdade, eu devia ter mais cuidado para não assustar ninguém. Ele saiu correndo para me levar para o hospital, pelo medo que a minha doença tivesse voltado. Eu achei, porque eu já tive uma doença muito grave e eu não ouvi os médicos. Eu andava muito esgotada, não descansava, não comia bem, não tomei mais remédio. Resumindo, eu não estava me cuidando direito. Se eu não estivesse tão fraca e não tivesse desmaiado no meio da rua, nada disso teria acontecido e a minha mãe ainda estaria viva. A senhora não estaria aqui, não teria ninguém machucado. Mas é assim, para querer achar um culpado, é só você procurar. Mas eu não vou fazer isso. Fazilet disse, ele não é mesmo culpado para você. Eu vejo que não é da boca para fora, mas vem do seu coração. Barra diz, sim, ele não teve culpa de nada. Fazilet diz, você tem um coração grande e bom, menina, que não tem espaço para ódio nem vingança. Barra, você é uma mulher de muita sorte. Barra diz que leu todos os livros dela. É uma grande admiradora dela. Só não conseguiu ler os livros mais recentes porque estava num período confuso. Fazilet diz que ela não perdeu nada, que parou de escrever e não sabe se vai voltar. Barra diz que fica triste em saber. Agradece de novo pelo Arif e sai. Fazilet fica pensativa. Sarp diz a Barra que sente falta de quando eles se deitavam na cama para ficar imaginando coisas. Eles tinham sonhos bobos e davam muita risada. Sarp diz, vamos fazer isso de novo? Voltar a sonhar juntos? Barra diz que tá bom. Sarp diz que então ela começa, como sempre foi. Barra diz que então acha que vai começar de onde eles pararam. E imagina eles chegando da escola e falando que os professores só reclamaram do Doruk. Sarp diz, é sério isso, Barra? Imaginava isso quando eu sumi? Que eu ia falar com os professores e eles reclamavam que o Doruk não estava se comportando? Barra diz que era isso que sempre gostava de imaginar deles. Que o Doruk conhecia ele, que ele conhecia o filho, que estava com eles e que tinham problemas como qualquer outra família. Sarp diz que achou isso ótimo, maravilhoso. Barra pergunta o que ele imaginava deles. Sarp diz, primeiro eu tenho que te avisar que não vai gostar muito. Eu sonhava que íamos acampar todos juntos. Barra diz, Sarp, fala sério. Sarp diz, por favor, não fala nada agora. A imaginação é minha. Eu acho que você ia gostar. Vamos acampar um dia? Barra diz que é claro que sim e que os filhos vão gostar muito. Sarp diz, eu sei que logo nós vamos. É a sua vez. Agora pode sonhar.